Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui começando hoje o nosso podcast, o Nosso Legado. Esse podcast, esse programa que conta a história do Grupo H Branca através da história das pessoas. O Grupo H Branca, que há 79 anos está no mercado, progredindo, trazendo prosperidade para o mercado, para a sociedade de uma forma geral, espalhado por tantas partes no Brasil e com uma ótima reputação. E essa história a gente vem contando, representando através das histórias de cada um, né? Porque, afinal de contas, a nossa história é a somatória desse monte de pequenas histórias. E hoje a gente vai fazer um bate-papo aqui com o Felipe Ferreira, que é o nosso gerente de vendas da Jeep Ram, na filial da Leitão da Silva, que fica em Vitória, Espírito Santo, né? É uma pessoa que está conosco já há um tempo, tem uma história super legal para compartilhar conosco aqui. E eu também estou bem curioso para conhecer os detalhes dessa história. Tudo bem, Felipe? Seja bem-vindo aí ao nosso podcast. Bom dia, Marcelo, e bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estava ansioso por esse momento, desde o primeiro podcast que eu ouço essa frase já, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu acho que todo mundo que trabalha no grupo tem a vontade de falar, né? E eu agradecer pela oportunidade. Ah, que bom, Felipe. É interessante porque eu fico me organizando assim, né? Como é que eu posso fazer a abertura do programa? Como é que eu posso fazer esse bate-papo? Mas eu não achei ainda um novo jeito de ser assim, tá atualizado com quem vai ouvir. Que às vezes a gente é de manhã, é de tarde, é à noite, às vezes você está no carro, está na academia, está fazendo uma caminhada, né? Então o podcast tem essa flexibilidade, né? Verdade, verdade. Aí tá no YouTube também, as pessoas vão poder nos ver. Estou falando só de ouvir, mas pode nos ver também depois. Então, fica o convite a todos aí, nos procurar lá no canal do YouTube que vai nos ver, tá? Nesse momento aí. Mas, Felipe, conta pra gente o que que você faz hoje, nessa Eu sei que eu já até falei aqui que você está como gerente de vendas da Jeep e Ram em Vitória, na Leitão da Silva. Dá um panorama pra gente, o que que é isso, como é que é isso? Então, Marcelo, há 2 meses, né, que eu estou nessa atual função de gerente comercial da Jeep Leitão da Silva, a filial que hoje é homologada, RAM também, foi a primeira loja a ser nesse novo padrão, né, até mesmo de layout. É uma filial que tem um volume expressivo. Hoje a gente tem uma meta aí de 50 carros mês, isso dá em torno de 600 carros no ano, né? É uma filial de uma expressão gigantesca. Hoje a gente, tanto Vitória, Avenida Vitória, Leitão da Silva e Vila Velha, a gente é uma das três maiores, e Juiz de Fora também, né? São as três maiores Uhum. de volume de vendas. Uhum. E você tem quantas pessoas que trabalham com você, Felipe? Hoje eu tenho em torno de 15 pessoas ligadas diretamente a mim aqui na área comercial, né? Desde consultores de vendas até entregador, preparador, ADM de vendas, então em torno de 15 colaboradores. Ah, que bom. É. E é uma dinâmica bem intensa, né? Porque trabalhar com a Jeep, né, essa marca tão aspiracional, né, que fala muito de aventura, de liberdade, de modernidade, é uma marca que tem muito esse espírito de aspiracional, né? Como é que está sendo para você viver essa aventura de representar uma marca tão emblemática? Marcelo, quem vem para a Jeep, quem vê essa cultura Jeep se apaixona, né? Eu Uhum. tenho na Jeep em torno de 1 ano e meio para 2, desde que eu saí da área administrativa lá no prédio, vim para a área administrativa aqui como regional e estou totalmente apaixonado pela Jeep. Não consigo me ver em outro local a não ser na Jeep. Uhum. E hoje, né, tava falando com você, né? Hoje é uma coincidência danada, né? Hoje é dia 4 de abril e há 2 anos atrás a loja foi inaugurada e também é uma data que representa também a marca a Jeep. Hoje ela é a única que tem uma data específica, né? 4x4 da tração dos veículos, né? Que são ícones da marca, né? Característica dos veículos da Jeep. Então a Jeep Uhum. hoje quem conhece se apaixona. Quem conhece se É. apaixona. É muito legal, né? Assim, a Jeep foi extremamente sábia em se apropriar dessa data, né? 4 do 4.
né? Que todos os carros dela são SUVs, né? Ela não tem um outro modelo de carro, todo dela é SUV ou picape, que seja, né? Que são carros de aventura, são carros do off-road, né? Sim, Então, são exato. carros, em tese, a grande maioria são 4x4, né? Tem, é claro que tem alguns 4x2 também, mas o estilo do carro, o carro está preparado para se desenvolver no 4x4, que é onde que é a origem daquele Jeep Williams lá de trás que a gente, Isso. né, que nos remete, né? E Tem até a é frente do carro, né, Felipe, que traz essa tradição, né? isso, sabe? É uma tradição que vem já de longa data e quem tem não quer sair. O pessoal são apaixonado mesmo pelo carro, né? Pela marca em si. E Uhum. é bacana olhar para cada cliente, o brilho do olhar de cada um quando vai adquirir e aí, quando vai trocar, às vezes chegou a novidade, o cara ali com poucos km de rodado já vem em troca para nova versão. É Uhum. apaixonante, a Jeep é É, apaixonante. não, é muito legal o Jeep. Ela mexe um pouco com a criança que está aqui dentro da gente, né? Exato. O Jeep tem isso, né? Ela te puxa para essa aventura, para brincadeira, né? Para aquele, né? A gente, quando criança, brincando de carrinhos, né? Fazendo, subindo morro, descendo morro. Exatamente. E A tem a brincadeira vem marca, de e tudo. tem a marca RAM também, né? A Ram, né? Que é uma marca, assim, do poder, ou essa marca da conquista, né? Essa marca imponente que é a RAM, que vocês também representam aí, né? Que são dois ícones, né? A gente tem uma marca de muito de aventura e tal, e outra marca de muita, né, imponência, de colocação, de poder, né? O símbolo da RAM, para mim, é o símbolo do poder, né? Que é uma Exatamente. conquista, né? Tá? E a RAM, fala um pouquinho da RAM também. A RAM é uma marca que vem revolucionando o mercado, né? Agora até a Rampage veio trazer volume e é uma marca que você vê a paixão no olhar de quem tem, né? E quem não tem quer ter uma. Então é uma Uhum. marca que vem a cada dia mais crescendo no mercado, vem conquistando os corações de todo as pessoas que têm essa vontade, quem tem não quer desfazer, só mesmo trocar para uma nova versão. A gente vê o brilho no olhar de cada cliente que tem uma RAM. Então, falou de RAM, o pessoal já tem aquele brilho, aquela sensação, aquela olhar assim, diferente. Não só Uhum. para quem tem, né? Até para quem não tem, olha o carro da RAM já vê assim, poxa, é o meu sonho. É um carro que é imponente, né? Um carro que realmente representa força, representa poder ali. Então é uma marca que é diferenciada. Muito legal, muito bacana, o Felipe. Tá? Mas você já contou um pouco da RAM, da Jeep, da nossa loja da Leitão da Silva, que está fazendo 2 anos de aniversário hoje, né? Queria ouvir também um pouco da sua história, né? Onde você nasceu, o que que você estudou, o que que você trabalhou, como é que você chegou até aqui. Dá uma historiada para gente aí, né? Na sua vida, né? Na sua biografia. Claro. Marcelo, acho que a maioria até o pessoal que passou aqui pelo podcast, a maioria vem lá de Minas, né? Eu sou mais um mineiro, nasci em Araxá, Minas Gerais, Aham. e Uhum. não tenho muita lembrança de lá, né? Porque eu saí de lá muito cedo. Não tenho lembrança lá da cidade onde eu nasci, Araxá. Logo depois de poucos tempo, um ano e pouco de idade, meus pais se mudaram para Patos de Minas, que também fica em Minas Gerais, onde que a minha irmã nasceu. Ficamos lá em torno de 3 anos. E logo depois a gente foi para Araguari, uma cidade também de Minas, onde meu irmão nasceu. E é ali onde que eu tenho as minhas lembranças como quando eu era pequeno, né? Quando eu era criança, aonde que tinha um colégio, eu lembrava do colégio que chamava Caíque, eu lembrava que eu morava numa rua de estrada assim de chão, né? Na frente tinha um clube que era a diversão, quando eu podia ia lá. Na época não Uhum. tinha tantas condições, mas graças a Deus nunca faltou nada. E a minha lembrança lá do estado de Minas Gerais, né, dessas 3 localidades que eu passei, com 10 anos eu vim para o Espírito Santo. Com 10 anos eu vim Uhum. para o Espírito Santo. Morei já em Ferrosa, Laranjeiras, Campo Grande. Minha maior parte da minha infância foi em Cariacica, Bela Aurora, que fica perto ali de Campo Grande, aonde eu cresci, formei passei para o ensino médio, Uhum. e aí é onde que eu comecei também a me desenvolver profissionalmente também.
E aí foi as lembranças assim de antes dessas três cidades que eu passei em Minas e depois vim para o Espírito Santo, passei por algumas cidades aqui do Espírito Santo, mas a maior lembrança é em Belo Horizonte, Cariacica. E é um, a gente, igual eu estava falando, né, Marcelo, a gente às vezes para pensar assim da nossa trajetória, a gente vem lembrando os amigos que a gente tinha, as brincadeiras. Uhum. Então é gratificante, né, a gente passar e ver toda a nossa trajetória. E, Marcelo, também agora a gente é bom a gente relembrar o passado, né? A gente, por onde a gente passou, por tudo que a gente conquistou. E na minha vida profissional, com 16 anos, eu comecei nas dependências do Grupo Águia Branca. Meu primeiro emprego foi nas dependências do Grupo Águia Branca. Eu trabalhei Hum. com o Bené, no arquivo, não sei se você lembra, que era lá em Ah, cima da Michelin. conheci o Bené, nossa, claro. E Então é foi meu possível que a gente tenha se encontrado lá, então, hein? Sim, eu lembro. Eu lembro de você, do Arley também, que trabalhavam lá na Uhum. Vitória Diesel, né? Então, eu fiquei trabalhando em torno de um ano e pouco lá em cima da Michelin, na época. O arquivo ficava lá, Uhum. hoje mudou, né? Hoje está na oficina. E eu trabalhei um ano e 3 meses como estagiário. Lá na época eu recebia através de cheque, né? Você recebia o cheque, você tinha que ir no banco e pegar o dinheiro. E a minha trajetória profissional começou aí. Isso foi em que ano, Felipe? 2010 para 2011. Um calor danado aquele lugar lá em cima, né? Calor danada, ali não tinha aquela passarela ali, aquela viaduta ali não existia, era tudo É. aberto. Mas é bacana, né? A gente lembrar disso Não, é gratificante. acho que faz parte da história, né? Faz parte, né? Porque ficava junto ali da reformadora de pneus, então às vezes um pouco de barulho, um pouco de calor, mas é muito legal, né? E o É Bené, muito legal. é porque eu não sei se você conheceu antes esse arquivo, que ele ficava em cima, perto da oficina, lá em Cariacica também. E não era nada organizado, né? E o Bené veio e fez um belíssimo trabalho junto com você, organizou tudo e tal. Eu nem sei, esse material tá lá ainda? Tá, agora ele não fica mais lá em cima da Michelin, né? Ele fica agora na oficina e tem esse arquivo lá ainda. Voltou para a oficina, então. Voltou para a oficina. Voltou para a oficina. Uhum. Uhum. Ah, legal, que E, bom. e logo depois, o Marcelo, eu recebi o convite, né? A administração, o prédio lá da administração, a área administrativa, estava indo para o prédio da Águia Branca em 2012. Uhum. E aí me convidaram para ajudar, fazer a parte do arquivo lá da administração. Estava saindo da Curumá e estava indo para o prédio da Águia Branca, em 2012, né? Então eu fui para organizar, porque veio tudo numa mudança, então estava muito ainda desorganizado naquele período devido à mudança. E eu comecei minha trajetória lá no prédio da Águia Branca em 2012, organizando o arquivo. Só que Uhum. eu sempre fui assim, né? Eu trabalhava, mas eu falava, eu quero ter uma oportunidade aqui. Minha mãe falava, Felipe, você vai conseguir entrar lá dentro da Águia Branca e Deus vai te prosperar, fazer você prosperar lá dentro. Eu tenho Amém. certeza disso. E aí eu estava terceirizado pelo Bené na época, em 2012, e eu trabalhando. Só que nunca ficava contente só com aquilo. Só que a gente tem que fazer. O resultado só vem depois que a gente mostra o nosso serviço. Então eu lembro que a gente tinha uma salinha, Marcelo, ali na contabilidade, que era o arquivo. O que eu fazia? Eu tinha que arquivar todos os arquivos, todas as notas fiscais. Eu pegava Uhum. o arquivo, ia lá para o lado de fora e começava a organizar lá fora, junto com o pessoal. Quando eu via algum documento arquivado errado, eu ia lá na pessoa que arquivou, olha, eu acho que você arquivou a nota fiscal de serviço na nota fiscal de entrada. Aí ele fala, não, tá certo, deixa eu ajustar aqui, vamos colocar na outra pasta. E sempre fazendo isso, sendo muito é, parceiro do pessoal, né? E quando tinha auditoria que precisava ter aquele trabalho mais braçal, que tinha que olhar nota por nota, planilhar, Uhum. fala, não, deixa comigo, deixa que eu faço, deixa que eu vou fazer esse trabalho aqui, que eu consigo fazer, me dá essa oportunidade para Uhum. eu fazer. Então, foi aí que eu comecei. E aí, 3 meses lá dentro, eles me convidaram para ser contratado, meu primeiro emprego de carteira assinada. Fiquei muito feliz. Eu lembro que eu entrei dentro do arquivo depois que eu recebi a proposta, fechei a porta e dobrei meu joelho e falei, Senhor, muito obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado, porque aqui eu tenho certeza que eu vou crescer e eu vou me dar o meu melhor, vou me dedicar todos os dias para fazer, para eu poder crescer. Então, eu fui contratado, saí da gestão do Bené, né, que era terceirizado, e fui contratado pela
pela Curumá na época, que ela tinha 2 CNPJ, né, da administração, era Curumá e VD, porque toda a central, tanto VD quanto Curumá, se juntou ali, né? E eu comecei minha trajetória no grupo em 2012, e como arquivista, né? E comecei a fazer um bom trabalho e fazer mostrar, né, que não adianta a gente só fazer, a gente também precisa mostrar que a gente é capaz. E fui fazendo pouquinho em pouquinho, e na época, 3 meses depois, o Fábio Queiroz, não sei se você lembra, que trabalhava também na contabilidade, ele falou: Felipe, tá surgindo uma oportunidade ali na contabilidade, no imobilizado. Eu vou indicar seu nome. Você aceita? Aí na hora, claro que eu aceito. Mais uma vez, eu abri a porta do arquivo, fechei ela assim: eu não sei se vai dar certo, mas obrigado só pela oportunidade das pessoas ter visto o meu trabalho. E aí, passou um tempinho, quem chega para conversar comigo? Fábio Renan, o antigo contador lá na época, não sei se você lembra dele. Eu lembro. Fábio Renan, eu lembro. E aí o Fábio Renan falou: Felipe, queria conversar com você, tem uma possibilidade de você ir para outra área, mas eu tô aqui com 3 propostas para você. Falei: oxe, como assim? 3 propostas? Tem uma vaga no imobilizado, na contabilidade, tem uma vaga no societário, que o pessoal também quer você lá no societário, e tem uma vaga na contabilidade, na parte ali de tributo, organização e questão de contabilização. Só que hoje eu estou precisando de você mais no imobilizado. Mas só para você ver como que as pessoas estão vendo o seu trabalho e estão querendo você. E aquilo para mim, eu parei, olhei para a cara do Fábio, o Fábio Renan, né? Ele era contador da empresa, veio falar comigo, acabando de entrar um moleque entrando na empresa grande, né? Comecei ali, olhei e falei assim: Fábio, com todo o respeito, eu quero muito, só que hoje eu não sei, eu sei que eu não tenho as competências que vocês precisam. Não estou preparado ainda, né? Não estou preparado. Só que o Fábio, na época, Deus é tão maravilhoso que ele chegou e falou assim: eu não perguntei se você sabe, eu te perguntei se você quer. É diferente. A gente sabe, tem consciência que você não sabe e a gente vai te treinar, a gente vai te capacitar, a gente vai te desenvolver, mas hoje eu estou te perguntando se você quer. É diferente. E aquilo ali para mim foi um baque, foi uma lição muito grande, porque às vezes as oportunidades aparecem e a gente fica assim: eu não sei, será que eu vou, será que eu não vou? E aí eu aceitei, falei: Fábio, eu quero. E ele falou: olha, tem uma possibilidade lá na contabilidade, que o menino saiu, eu preciso que você fique lá no imobilizado junto com o Fábio Queiroz. Entrei na salinha de novo, fechei: Senhor, obrigado pela oportunidade, obrigado por ter me permitido ter essa grande oportunidade. E aí, depois disso, eu fui para a contabilidade, fui para a parte do imobilizado. O Fábio Queiroz, que estava me treinando, 3 ou 4 meses depois, ele saiu. Eu fiquei lá no setor, tomando conta daquela área ali. E fiquei 5 anos, Marcelo, 5 anos naquela gestão ali, cuidando da parte do imobilizado, fazia inventário físico. Eu fui lá na abertura de muitas lojas. Fui fechar algumas lojas também, quando a gente tinha lá a Barra, Corumá, a Barra lá também. Fiz o inventário de peça, fiz o inventário de imobilizado. Aquela loja que também a gente tinha lá em Feira de Santana, da Hyundai. Da Hyundai, Da Hyundai. Fui lá também, fiz a abertura, fiz o encerramento dela também, que a gente passou para outro grupo, né? E aí eu fui crescendo profissionalmente, e aí foi onde que eu consegui me desenvolver. Até hoje tem gente que lembra de mim na questão do imobilizado, me tornei referência lá, graças a Deus. A Andréa, na época, também me ajudou bastante no meu desenvolvimento. E aí, comecei 5 anos, aí eu falei: olha, acho que já está na hora de eu pensar em algo. E aí foi numa entrevista, num alinhamento com o Gildo. Ele me perguntou: Felipe, o que você pensa para o seu futuro? E eu nunca tinha pensado nisso, Marcelo. Às vezes a gente fica na correria do dia a dia, a gente acaba esquecendo de planejar. E aí, naquele momento, eu falei assim: Gildo, eu queria muito assumir uma gestão. E a partir daquele momento, eu comecei a pensar em fazer gestão. Ele falou assim: mas você Isso pensa foi em que ano já? Esse daí já é 2014 para 2015. Depois de 2012, 13, 14, 15, aí eu entrei em 2012 lá como contratado, né? Em 2014 para 2015, ele fez esse alinhamento comigo, fez um dossiê, né? Perguntando o que eu pensaria para o meu futuro.
E aí eu falei, eu queria algo voltado à gestão. Ele perguntou, tá, mas você pensa na área da contabilidade? Porque na época estava fazendo contabilidade, voltando um pouquinho que eu acabei pulando, sou formado em ciências contábeis, né, bacharel em ciências contábeis, porque Uhum. para atuar na área da contabilidade, ou você tem que estar atuando, ou você tem que estar ser formado. Na época que eu fui para lá, eu não conhecia muito bem a área contábil, né? Então, eu entrei, assim que eu entrei, eu já me matriculei na Faculdade Pio XII, que fica ali em Cariacica também, e fiz a minha graduação em Ciências Contábeis. Me formei em 2015 e atuei nesse período todinho na área da contábil, né? E voltando lá Uhum. para a parte lá que o Gildo me perguntou da questão do dossiê, eu falei que é na área de gestão. E ele falou, Felipe, você pensa mais na área da contabilidade ou em outras áreas? Eu falei, não, para mim eu queria uma área de gestão, porque... Aí ele perguntou, por quê? Porque eu quero ser um gestor diferente. Eu quero ver se eu tenho como contribuir, eu quero contribuir para o desenvolvimento das pessoas, eu quero ser a pessoa que faz a diferença na vida das Uhum. pessoas. Então eu quero também fazer parte dessa história de agregar algo para as outras pessoas. Do mesmo jeito que eu tive a oportunidade, eu também quero dar a oportunidade. Então, eu Uhum. quero ter o poder de fazer isso, de desenvolver as pessoas. Então, lá para 2015, para 2016, estava subindo o elevador. Se eu não contar essa história aqui, a André vai pegar meu pé. Estava subindo o elevador, ela estava lá, falou, não, Felipe, não vamos subir de elevador, não. André e Gabriel, né? Vamos subir de escada. Aí eu fui subindo de escada, Ah, sim. Aham, é. Aham. aí a gente foi subindo de escada, conversando e falando sobre a vida, sobre corrida. A Andrea gosta de correr muito, né? E gosta de Ela ler. gosta muito de atividade física, né? Vai correr, Exatamente. ou ela gosta muito de atividade física. Uhum. E ela gosta muito disso, né? E ela incentiva também, né? Ela fala que isso faz Uhum. bem e realmente faz bem. E a gente subiu na escada, conversando. E naquele dia ela chegou pro Romero, que foi o meu mentor, né? Na área de suprimento, e falou: Olha, Romero, eu tenho a pessoa certa para você nos suprimentos. Porque na época a Jamile, que estava naquela na gestão ali, né? E aí Uhum. a Andrea chegou para o Romero e falou: Olha, Romero, eu tenho a pessoa que eu acho que vai se encaixar certinho lá nos suprimentos. Uhum. E aí é Deus agindo mais uma vez, né? A, Imagina, eu fui contratado, o contador da época me falou, chegou e me ofereceu a oportunidade, agora mais uma vez a diretora me oferecendo a oportunidade, juntamente com o gerente, né, agora a head, o Romero, né, e aí o Romero me chamou para conversar. O Romero é muito inteligente, e sempre ele fala comigo assim, uma frase que eu não esqueço do Romero: o combinado não sai caro, filho. O combinado não Uhum. sai caro. Então vamos fazer um combinado aqui, vou te passar o que é as demandas, o que é o setor. E a gente tinha acabado de sair de uma crise muito grande, né? 2015, 2014, 15 ali que a gente tinha. E ele falou: Ó, Felipe, o setor hoje tinha 3 pessoas, que era a Valéria, o William e a Jamile, né? E ele Uhum. falou que, olha, tem essa oportunidade, e só que o combinado não sai caro. Pode ser que dê certo, e pode ser que não dê certo, e a gente não tenha a possibilidade de voltar você para o seu antigo departamento, porque vão colocar outra pessoa ali. Só que eu me comprometo de te ajudar, a te desenvolver, e a gente vai crescer junto. Falei, eu aceito. Mesmo com medo, eu falei, eu aceito, porque se essa oportunidade está chegando dessa forma que está chegando, eu sei que Deus vai estar comigo, e aonde que eu estou, Deus está me abençoando, está fazendo eu prosperar, eu aceito, eu vou, vamos embora, vamos junto. E aí foi que eu comecei minha trajetória nos suprimentos. Em 2015, a gente, logo que eu estava chegando, aí já tem algumas lojas que começaram a abrir também. A gente teve Uberlândia, Xanxerê, teve até aquele incidente lá também em Xanxerê, né? Participei disso Uhum. tudo. Participei também do Então GoDrive lá você assume esse setor lá, foi quando, em então, Felipe? 2015. Abril de O 2015, suprimento, né? esses suprimentos. Uhum. E aí eu comecei em 2015 a fazer ser o líder, né? Na época eu fui líder lá. Na metade do ano, assim, que eu comecei a atuar nos suprimentos, e a gente começou a desenvolver um trabalho. Fazer um trabalho lá de recuperação, de pensar diferente, pensar fora da caixa. A Andrea, ela sempre muito incentivadora da gente fazer, Uhum. sair da caixa, inovar. Então, Uhum.
processos que eu conhecia na contabilidade, que o pessoal de suprimentos não tinha tanto conhecimento na época. A gente conseguiu implantar relatórios, por exemplo, Marcelo, que a gente gastava, eles gastavam 3, 4 dias para fazer. Com o simples conhecimento que eu tinha na área contábil, a gente reduziu isso para 2, 3 horas. Então, a gente conseguiu agregar. E essa foi a visão, né, da André. Não, vamos trazer alguém contábil que tem ligação, porque tem questão de comprar dentro e fora do estado, tem diferencial de alíquota, tem vários fatores. Mas às vezes a gente acha assim, vou comprar fora do estado que vai sair mais barato. Mas não é mais barato. E a diferença de imposto? E a André teve essa sacada. Não, vamos colocar alguém ali que já conhece da parte tributária, né, da parte de fiscal, para agregar. Então, comecei minha caminhada de liderança ali no Hein, suplemento. Felipe, se eu te atrapalhar um pouquinho, mas assim, você fala de coisas que para a gente é muito importante, né? Igual essa questão de inovar, de estar trazendo novidades. Você acabou de trazer alguns exemplos aí que são muito valorosos para a gente, né? A gente poder conseguir melhorar, né, o nosso Sim, trabalho, observando o que que a gente pode fazer de melhor e testando e fazendo. E aí você, igual um exemplo que você deu, você pegou uma coisa que era 2, 3 dias para poucas horas, tá? Muito é legal. verdade. E Uhum. aí é a sacada de vocês e da liderança, né, que sempre incentiva, né, Marcelo? Desde que eu entrei nos suprimentos, a gente, o Marco Romero também é um incentivador nato da inovação. Graças a Deus consegui participar também do marco da divisão do comércio, que a gente ganhou o primeiro case da divisão do comércio na época, Uhum. e a gente também participou de várias frentes de inovação também, então é bem bacana esse incentivo lá da Diretoria de Administração e Finanças, liderado pela André, que é um exemplo, né? Não tenho o que falar, e juntamente com os demais, e aí eu comecei a ter isso no DNA, né? A gente sempre pensa fora da caixinha. Quando a gente tem aquela injeção ali, a gente nunca esquece mais. A gente Uhum. sempre está Uhum. buscando aonde que a gente vê a oportunidade, mas por que está sendo feito desse jeito? A gente sempre se pergunta, por que está demorando tanto? Por que tem que Uhum. esperar tanto tempo para a gente resolver um problema? Então, eu já Uhum. cheguei aqui na área comercial e falei, mas por que a gente tem que esperar tanto para preparar um carro se a gente pode se antecipar e não correr o risco de acontecer qualquer contratempo? Porque contratempo vai acontecer, né, Marcelo? Não tem como. Marco, eu quero te explorar, falar um pouquinho mais disso, mas deixa só você concluir sua história. Quando é que você chega aí na Vitória Motors, aí na Leitão da Silva? Ali, na parte da administração lá nos suprimentos, né? Aí fui liderado pelo Romero, mentorado tanto pelo Romero pelo Alexandre. Fiquei 5 anos também no suprimentos ali, mais ou menos, em torno de 5 anos. Passei por todas as etapas, né? De analista, líder, depois virei supervisor lá no suprimentos. Então, minha gestão começou lá nos suprimentos. Então, 2 anos atrás, eu recebi a oportunidade de vir para a área administrativa regional, muito par ali Uhum. do Habib, né? Do Habib, do Roger. Só que para vir para a área regional, tinha uma engrenagem muito complexa para acontecer para poder vir. Qual que era essa engrenagem? A gente precisava o Éder ir para Uberlândia, né? Que o Éder foi virar gestor regional lá em Uberlândia, o Roger aceitar o desafio da Zuagro, né? E aquele que estava em Governador Valadares, ela veio para os suprimentos. Então eu coloquei nas mãos de Deus e falei, se for da tua vontade, eu aceito o desafio. Então precisava de toda essa movimentação para eu começar na área administrativa regional. Então eu comecei com a área administrativa, né, no regional, nessa parte de manutenção, cuidar dos caixas. E aí eu estava na gestão tanto da todas as Jeep do grupo, né? Então eu cuidava da parte da Jeep do Espírito Santo, no Rio e Minas. Também estava responsável pela parte administrativa da BYD Espírito Santo. Um tempo Uhum. eu fiquei também com Juiz de Fora, porque era próximo ali colado, né? Jeep e BYD. E também a Mercedes ali, automóveis ali da Reta da Penha. Uhum. E com 3 diretores, né? Eu tinha a Andréia, que era a minha diretora administrativa, o Bernardo, como diretor da Jeep e da A Mercedes, e o Jeep, Léo né? Uhum. Simões na BYD, né? Do Espírito Santo e nos Uhum. demais. Isso para mim foi enriquecedor, né, Marcelo? A É. gente aprender com isso, ter Uhum. essa resiliência, esse aprendizado para mim foi fora da curva. Foi fora da curva. Foi algo extraordinário. E eu, na Jeep, eu estou apaixonado. Eu passei.
eu tive um momento muito difícil na minha vida, em março do ano passado, que meu filho de 1 ano e meio, 1 ano e 3 meses, ficou internado, porque ele pegou uma pneumonia, era uma simples pneumonia, mas no hospital se agravou, e aí, lá no hospital, ele deu derrame pleural, o pulmão dele ficou todo tomado, a gente descobriu no dia que ele ia ter alta, e aí a gente teve que subir correndo para a mesa de cirurgia, o Gabriel. Então a gente subiu correndo. E aquele ali foi o momento mais difícil da minha vida. O momento mais difícil. Ali eu falei assim: isso é dificuldade, isso é coisa que a gente É. não consegue fazer. Ali, aí o restante a Não gente está no consegue nosso fazer. controle, né, Felipe? São coisas que Não fogem tá. completamente à nossa mão. Uhum. Foge completamente. E eu recebi muito apoio, tanto da área lá da diretoria de administração, da equipe da André, do Romero, Alexandre, e também aqui da Jeep, né? A Marcele, a Camila, a Ellie também que estava na época. O próprio Bernardo. O Bernardo às vezes me ligava, meu filho ficou internado 30 dias no hospital, Nossa. e, e foi um momento que eu realmente, eu ia para casa e só chorava, porque filho da gente, a gente não perde o chão, né? E minha esposa ficou 24 horas no hospital, e eu ia para casa Uhum. sozinho. Imagina, você sozinho em casa, seu filho entubado, ele teve algumas intercorrências, porque ele era muito pequeno, ele teve que vir entubado, ficou Uhum. 2 dias entubado, ele tinha que ficar 3, mas ele estava acordando muito, então o risco estava muito grande, então eles Uhum. tiraram o tubo dele, Uhum. e isso para mim foi um divisor de água. O Bernardo me ligava, eu preocupado, né, também com o serviço, a gente querendo ou não, o senso de responsabilidade também fala É. alto, Uhum. e a gente lá no hospital, o Bernardo mandava uma mensagem: Felipe, tá podendo falar? Eu falei: ó, amor, vou dar uma saidinha aqui que eu acho que estão precisando de mim. E ele só me ligava para perguntar: tá tudo bem? Eu só tô te ligando para te perguntar se tá tudo bem. Isso para mim é o valor que o grupo tem, importa, eles se preocupam com as pessoas, né? E eu Uhum. aí comecei minha trajetória na Jeep, eu sou apaixonado, e foi quando que 1 ano e 6 meses aqui na área do regional administrativo, eu recebi a proposta de vir para a área comercial, né? E mais uma vez eu dobrei meu joelho e falei: Senhor, que seja feita a tua vontade, porque eu preciso de ti, e eu sei que aonde eu estiver, o Senhor estará comigo. A princípio, né, o Fred tinha falado comigo: ó, pode ser que vai surgir lá em Guarapari. Eu falei: vamos, desafio, vamos aceitar o Uhum. desafio em Guarapari. Mas depois teve a oportunidade, o Braga foi promovido lá para a região lá de zona da Mata e do Rio, né? Dono Ali da Juiz de Mata. Fora, e Petrópolis e Nova Friburgo. E aí surgiu essa oportunidade. É o agir de Deus em cada detalhe, né? E aí, graças Ah, a Deus, é aí o perfeito, início né, nessa. Felipe? É perfeito, porque assim a gente vê de fato a regência dele, né, nas Sim. coisas que vão acontecendo no universo em volta da gente. Mas, Felipe, que história legal, né, cara? Assim, você pegar que você começou com 16 anos já, né, cuidando lá do nosso arquivo, né? Isso em 2012, quer dizer, já vão 13 anos, né? 13 anos, deu 13 anos em janeiro agora. Muito legal, que história bacana, bicho. Assim, estudou, fez escola e fez uma carreira, né, Felipe? Fez uma carreira que as pessoas tinham em você essa referência, né? Então, eu posso usar o Felipe para fazer tal coisa, igual foi o caso lá do Fábio Renan, te comentou. Agora, uma coisa que na sua história eu fiquei curioso, né? Você falou assim: não, eu queria muito ser gestor. E aí você falou por quê e tal, assim, aí eu vou te perguntar, o que é ser gestor para você? Ser gestor é ser aquela pessoa que tem a resiliência, entender que a equipe precisa de você. A Uhum. Andrea, ela me deixou uma lição muito valiosa, que ela falou bem assim: você sabe quem é o maior líder de todos? Você pode procurar qualquer livro. E estou falando de história, não estou falando de religião, mas de história. Uhum. Jesus Cristo. O que que ele Jesus Cristo. fez? O Uhum. que que ele fez? Qual foi o maior exemplo dele? Servir. Então Uhum. eu queria muito isso. Eu estou aqui para servir. A primeira coisa, quando eu vim aqui para a Jeep, que eu fiz a reunião com a equipe, eu falei: olha só, eu sou um gestor que eu quero agregar a vocês tudo que eu posso, mas eu quero que vocês se sobressaiam, que vocês sejam protagonistas, porque vocês são protagonistas, vocês que estão ali na linha de frente, e eu estou aqui para ser o suporte. Eu não sou o líder para ser a pessoa que vai mandar, desmandar, mas eu estou ali ali na frente para proteger, para defender, para orientar.
Então, para ser gestor, para mim é isso. Ser a referência e ser aquele porto seguro que a equipe pode chegar e pode se abrir, pode falar. Porque, Marcelo, eu entendo que, independente de qualquer coisa, a gente tem família, a gente tem problemas pessoais, a gente tem problemas que, às vezes, a gente não consegue. É impossível a gente tirar 100% e falar assim, ó, eu não vou me preocupar com as minhas coisas pessoais, que isso não vai interferir no meu trabalho. É impossível, não tem como. Uhum. Não tem como. A gente é ser humano, a gente vai uma hora ou outra, um bom dia a gente vai deixar de ligar, uma boa tarde. Então, essa pessoa que vai orientar, de entender que aquele momento não é um momento melhor para conversar, ou chegar e conversar, olha, você está precisando de ajuda, o que aconteceu? Essa pessoa que ser referência, de ser o exemplo, de que a gente Uhum. precisa ter empatia, ter resiliência, que a gente possa conversar e desenvolver. E que eles são o protagonista, que todo mundo tem a capacidade de se desenvolver e de ser promovido. Quem faz o crescimento de cada um não é o gestor, é cada um. E a minha responsabilidade como gestor é mostrar isso para vocês, para cada Uhum. colaborador, né? Vocês são as pessoas que vão se promover, vocês que vão se promover, não é o seu gestor, não é a gerência, Uhum. não é a diretoria que vai promover vocês, é a sua entrega. O 100%, eu sempre tenho comigo que o 100% é obrigação. Agora, a partir do 100%, que é onde que eu vou sobressair. É onde que eu vou Uhum. conseguir conquistar. É onde que eu vou. É uma coisa que me fez promover muito, que muitas vezes as pessoas corriam dos problemas. Ah, não vou Uhum. fazer isso, não vou fazer aquilo, porque isso aqui é muito complexo. E eu vi aquilo ali como oportunidade. Foi aonde que eu comecei a crescer. Aonde que o pessoal via aqueles problemas para resolver, que era complexo, eu falei, aqui tem uma oportunidade para eu melhorar, aqui tem uma oportunidade para eu ser visto, aqui eu tenho uma oportunidade para eu crescer. Então, isso para mim é o que eu quero transmitir para cada um. Ser gestor é isso, que cada um tem a oportunidade de crescer, mas depende de si, depende do esforço, do comprometimento, da dedicação. Deus abençoa, Deus vai dar oportunidade, mas se você não se esforçar, não adianta, não vai cair do céu, não. Certamente, certamente. A nossa parte, né, Felipe? Assim, tem uma coisa que a gente fala, a história de um terço, né? Uhum. Um terço eu tenho que fazer, o outro terço, né, o outro tem que fazer. E o outro terço é Exato. a circunstância, porque tem coisa que às vezes você faz tudo certo, outro faz tudo certo e choveu demais, deu enchente, né? O Trump chegou lá, mudou a tarifa, tem coisa que está fora do nosso controle. E, como a gente já falou, né, Deus agindo em cada parte dessa, né? Isso é muito importante, mas assim, a gente está completo para a gente estar fazendo isso. E você fala uma coisa que para mim é muito legal, né? Assim, o papel do gestor, né? Além disso tudo, né? Que é a gente poder desenvolver, apoiar o desenvolvimento de outras pessoas, da mesma forma como você deixou de ser um assistente lá e chegou na gestão que você está hoje, de um grande departamento, de uma grande marca, numa loja importante, numa capital. E você contou a sua jornada e por diversas vezes citou os seus líderes, né? Que foi o Bené, depois o Fábio Renan, você falou do Gildo, você falou do Romero, você falou da Andréia, né? Do Bernardo, né? Do Léo, né? Então, que são todas essas pessoas foram os gestores que foram te gerindo a sua jornada, né? Para você chegar até aqui e certamente você está fazendo a mesma coisa com outras pessoas, né? Com outros Filipes que estão entrando lá, auxiliando alguém, tá, para chegar aqui, tá? Muito Exato. legal, Felipe, muito legal. E assim, aproveitar esse momento aqui e pedir seu um conselho para quem está nos ouvindo, para as pessoas que estão chegando na empresa, que seja, ou a todos que estão nos ouvindo, que conselho que você dá sobre essa jornada, né? Marcelo, acreditar no seu potencial, não deixar a circunstância, né, a diversidade, os problemas atrapalhar, aproveitar as oportunidades, e aquilo mais uma vez, né, os problemas às vezes é uma oportunidade disfarçada, então Uhum. não depende do local que você está, se é recepcionista, se é arquivista, se é auxiliar, se é assistente. O crescimento de cada um depende exclusivamente da gente. A gente não pode delegar isso para ninguém. E a Uhum. oportunidade, o grupo em si é um grupo muito grande, é um grupo que dá oportunidade. Nunca imaginei na minha trajetória lá no início falar assim, eu ia chegar num cargo de gerência. Então, hoje eu estou no cargo de gerência, mas muito porque eu me dediquei, me comprometi. Vou falar, sou a pessoa que sempre tive a competência técnica mais do que todos? Não, pelo contrário.
O que eu tenho mais é a força de vontade, a dedicação, o comprometimento. Eu estou num momento que eu estou aprendendo muito, reaprendendo, aprendendo. E o que eu faço? Eu sei que eu tenho algumas coisas que eu preciso melhorar. Todos os dias eu sou o Uhum. primeiro a chegar e o último a sair. Porque eu tenho que Uhum. compensar algumas coisas e eu vou me dedicar mais, eu vou me comprometer mais, eu vou estudar mais, eu vou me desenvolver mais e eu vou fazer acontecer, porque isso daí é exclusivamente para o Felipe. Então, cada um tem que colocar isso, senso de responsabilidade, não delegar. Ah, poxa, a atual vaga que eu tenho não tem possibilidade de crescimento. Não é isso, a possibilidade de crescimento depende de cada um. 100% é obrigação, a gente já recebe pelo 100%, a empresa paga por isso. Mas eu quero Uhum. crescer, eu preciso dar meu 101, meu 120, meus 200% para que eu possa desenvolver. Então, é acreditar em si mesmo, as oportunidades aparecem para quem está preparado, para quem está buscando, para quem se desenvolve, para quem quer aprender e ajuda também as outras pessoas a se desenvolver. Porque às vezes a gente aprende mais ajudando do que a gente fazendo. Então a gente também Uhum. tem que ser resiliente em poder ajudar. Uhum. Uhum. Muito legal, Felipe. Muito legal. Tá sendo uma história incrível aí, né? E assim, qual que é o seu legado, Felipe, que você está construindo? Meu legado Marcelo, é um legado que eu quero ser inspiração para as outras pessoas. Que eu possa ser inspiração no sentido de que, independente de onde que a gente vem, se a gente acredita no nosso potencial, se a gente se esforça, se a gente é temente a Deus primeiramente e ser temente e fazer acontecer, correr atrás, se dedicar, se comprometer, Uhum. porque, igual eu falei, Deus dá oportunidade, mas se a gente não faz a nossa parte, não tem como, a gente não vai cair do céu, ele já está fazendo a parte dele, agora é a nossa parte de fazer. E é a humildade, a gente tem que ser, independente de onde que a gente estiver, a gente tem que ter muita humildade, a gente tem que ter gratidão. Uhum. Gratidão acho que é a palavra-chave, eu acho que é a coisa que, é a palavra e o gesto que fazem mais a gente crescer. Ser grato. Ser grato. Ser grato pelo trabalho que a gente tem, ser grato pelas pessoas que estão que estão em volta da gente, ser grato pela nossa vida, pela nossa saúde, pela nossa família. Então, o meu legado é esse, de deixar claro que todo mundo tem a possibilidade de crescimento, que só depende da gente, que a gente tem essa possibilidade, só depende da gente. Uhum. Muito bonito, pois. E certamente você está construindo essa história aí, está construindo esse legado, né, essa referência, esse exemplo para tantas pessoas que estão chegando. Tá? Muito bacana, Felipe, muito bacana. Realmente uma história inspiradora, tá? Uma história que merece ser compartilhada, né, e contada. Tá? Muito legal. Bom, nós estamos encaminhando aqui para o nosso final, Felipe, né? E eu queria te pedir uma indicação de um livro, de um filme, de um podcast, de uma música, daquilo que você fica à vontade para compartilhar conosco. Eu vou indicar um filme que, para mim, é um filme que também foi um divisor de águas, é Até o Último Homem, é baseado em fatos Uhum. reais, que é um Fantástico. filme que me toda vez que eu vejo ele, eu fico emocionado, né? Que fala sobre um médico, né? Que todo mundo queria ir para a guerra para matar, ele queria ir para a guerra para salvar. Então, para sua crença, ele não deu um tiro, mas salvou centenas na guerra. Então, esse A filme para história mim é fabulosa, né? Ele vai até para a corte lá, teve uma discussão danada e tal. É fabuloso. exatamente, é um filme que mostra, né, que a força de vontade, a dedicação que você tem, a crença, né, faz você ir longe. E ele só coragem e determinação faz dele o primeiro a receber a medalha de honra dos Estados Unidos, né? Então esse filme para mim foi um filme que vale a pena a gente compartilhar, né? Esse vale, porque é esse exemplo, né? Porque ele fez a diferença, né? E tem uma parte do filme, até dando um spoilerzinho, né? Tem uma parte do filme que ele vai começar a salvar as pessoas e ele fala, é um passo de cada vez, né? Senhor, me dá a chance de salvar pelo menos um. E aí foi onde que ele começa, né? A salvar. E toda vez ele me dá a chance de salvar pelo menos mais um, pelo menos mais um. E aí ele vai começar. É um filme que é inspirador. É, muito legal, muito legal. É. Nossa, é uma lição de vida para gente, né? Essa dedicação, esse foco, essa crença, essa fé, né? Muito bonito, muito legal. Mas, Felipe, muito bom bater esse papo contigo, te conhecer, né? Poder compartilhar a sua história aqui através do nosso canal. Eu espero que inspire as pessoas, tá? Quero te agradecer muito a sua generosidade de abrir
um pouco da sua história, compartilhar conosco aí. Te desejo muito sucesso nessa nossa nova etapa dessa jornada que você está começando agora, que, como você falou, só tem 2 meses aí à frente de um departamento comercial, mas você tem se demonstrado a capacidade de aprender, né? A capacidade de entender a situação e criar soluções para isso, tá? Muito bom, meu amigo, tá? Então, para te agradecer aí, para deixar você fazer suas considerações finais aí. Marcelo, eu só queria agradecer também, tanto a você, tanto também o Bernardo, o Fred, a André, o Romero, o Alexandre e todos os demais, a equipe que passou que me fez, o Felipe, que hoje o Felipe não chegou aqui sozinho, longe disso, o Felipe não chegaria nem a metade sozinho, nem começaria a caminhar essa trajetória de liderança se não fosse pessoas que acreditaram e apoiam e ainda torcem pelo Felipe. E agradecer ao grupo, pela oportunidade de poder mostrar meu trabalho e muito obrigado pela oportunidade de mostrar a minha história. Peço desculpa aí que foi um pouquinho longa, né? Mas agradecer mesmo, porque é gratificante a gente parar um tempinho para olhar da onde que a gente veio, da onde que a gente saiu, essa oportunidade que a gente teve e mais uma vez ser grato, grato por tudo e muito obrigado por essa oportunidade. Mais uma vez, obrigado. Tá muito bom, tá, ter ouvido toda essa história e que não se alongou, foi no tempo certo, tá? Mas é isso, pessoal. Quero agradecer a vocês, a audiência, acompanhando essa história, né? Eu acho que mais uma história legal que a gente vai registrando. Como falei no começo, né, a gente vai construindo a história e esse legado do Grupo H Branca. Então, obrigado. Compartilhe a nossa história com as pessoas que vocês gostem aí e vamos para frente. Até já. Obrigado, Marcelo. Tchau, tchau.